Chega de conversa sem base bíblica sobre a masturbação. Certamente você já escutou falar desse assunto por diversas vezes, mas o que a Bíblia realmente ensina sobre a masturbação? Continue assistindo esse vídeo que vai solucionar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Tudo isso, claro, com foco na Bíblia. A paz, meus irmãos e irmãs que querem aprender mais da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico desta feita falando sobre o que a Bíblia diz de masturbação. Porém, antes de tudo, antes de nos aprofundarmos a este assunto, você precisa saber algumas coisas. Entende-se por masturbação a excitação dos órgãos genitais, fazendo disso um prazer para a sua vida. A masturbação é comum principalmente entre os jovens, se bem que com o atual século que vivemos, o pecado tem tomado grandes proporções, chegado a níveis inimagináveis. Isso não é de se estranhar. Foi o próprio Jesus que disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Mateus capítulo 24, versículo 12. E com a masturbação não é diferente. Essa atitude tem se tornado hábito na vida de muitas pessoas, aonde se torna difícil viver sem esse prazer momentâneo. Tanto homens como mulheres têm caído nesse abismo. Isso desencadeia diversos problemas espirituais em nossas vidas, pois começamos a querer satisfazer as nossas vontades da carne a qualquer custo. E também, futuramente falando sobre o casamento. Se você é uma pessoa que se masturba, possivelmente você vai ver no seu cônjuge apenas uma pessoa que tem que satisfazer todos os seus desejos, limitando assim sua relação a um prazer e não a um verdadeiro companheirismo. Mas enfim, estamos aqui para analisar o que a Bíblia diz sobre isto. Vamos logo ao que interessa. Deus, quando estabeleceu a relação sexual, foi bem claro dizendo que, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ou seja, o homem foi feito para a mulher, e a mulher para o homem. E quando isso ocorre, acontece o sexo da forma correta, acontece aquilo que Deus determinou para o homem e a mulher. Se não bastasse, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 diz: "Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se." Isso Paulo escreve sabendo que existem pessoas que não conseguem ficar sem casar-se, porque começa a cometer pecados como prostituição, fornicação e coisas semelhantes a estas, tá? Mas você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com a masturbação? Simples. Deus, quando estabeleceu a relação entre homem e mulher, dizendo que aquela maneira é a forma correta, e Paulo no Novo Testamento ainda escreve que é melhor casar do que abrasar-se, ele de uma forma ou de outra estava mostrando que a maneira certa de aliviar a sua necessidade sexual é com o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu marido e a sua mulher. E tudo que não for dessa forma se torna um pecado, pois desrespeita a vontade de Deus para as nossas vidas. Para entender melhor ainda, analise comigo. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz: "Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela." Esse versículo é o mais enfático quando falamos sobre masturbação, nos ensinando que qualquer homem que se atentar em uma mulher para cobiçar significa desejar imoderadamente, já em seu coração cometeu adultério. Claro, essa regra não vale só para os homens, apesar de no versículo estar escrito homens, esta regra também vale para as mulheres que olham para o homem e o cobiça. Vou explicar melhor ainda sobre a masturbação em cima deste texto. Existe alguém que se masturba pensando em uma bicicleta, ou quem sabe até em uma cadeira? Acredito que não, mas geralmente fazem pensando na pessoa que mais o atrai ou chama a atenção em algum aspecto.
Por isso, somente por desejar já em seu coração cometeu o pecado. O que eu acho interessante que esse versículo diz é que o pecado ele é brotado no coração, e o coração é o centro de nossos desejos. Então, se no seu coração, no centro dos seus desejos, você tem desejo por uma mulher, você tem desejo para um homem, você tem desejo por uma masturbação, você já cometeu pecado. Então sim, não existe como contrariar a Bíblia Sagrada. Está bem enfático e bem explícito. A masturbação é pecado e não podemos de forma alguma praticá-la. E para finalizar, existe ainda um último versículo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo, quando escreve isso, ele sabia que tudo ele pode fazer, mas nem tudo convém a ele fazer. Todas as coisas são lícitas a ele, mas ele não se deixará dominar por nenhuma. A masturbação cria uma dependência. A masturbação cria algo que você acaba sendo dominado por aquilo. Então aquilo pode sim ser lícito. Você, de uma forma ou de outra, você pode falar, eu posso fazer, pode mesmo. Porém, é um pecado, não te convém e você não pode se deixar dominar por ela. Por isso, meus irmãos, agora que você já sabe de tudo sobre a masturbação, em alguns versículos bem enfáticos, se você é uma pessoa assim, ou se você já ficou sabendo de alguém assim, utilize esses versículos para poder aconselhar a vida dele, porque nós sabemos que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E por último, como vencer a masturbação? Bom, esse é um assunto para um próximo vídeo. Afinal, a pergunta de hoje era: a masturbação é pecado? Sim, é pecado. Agora, como vencer a masturbação? Você se inscreve no nosso canal, acompanha nosso conteúdo e assim poderá ficar por dentro dos próximos vídeos que serão postados e aprender mais da palavra de Deus. Vale lembrar também que este estudo é produzido pela enfoquebiblico.com.br. Você clicando no primeiro link que está na descrição do vídeo, você poderá acessar o estudo completo sobre masturbação, vendo outras referências e outros versículos bíblicos que nos fazem entender ainda melhor este assunto. Por isso, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like e assim nós começamos ainda mais a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, até um próximo vídeo. E um abraço.